Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa. Senhor Eduardo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. É sabido também que o senhor tem um acordo de colaboração com o Ministério Público. Tanto nessa condição de testemunha quanto na condição de colaborador, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Excelência, gostaria só de, respeitosamente, apresentar a contradita. O entendimento já foi manifestado em outras ações, no sentido de que a testemunha, por ter firmado um acordo de colaboração, tem interesse em versões que estão sendo discutidas nesta ação penal. E, portanto, não tem, com o devido respeito, a isenção necessária para figurar como testemunha. Perfeito. A 12.850, também é uma questão já ventilada em outros processos, prevê expressamente que ao colaborador é submetido, que o colaborador deve ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, como se testemunha fosse, sendo essa, aliás, uma proteção dos acusados contra o falso testemunho do colaborador. Então fica registrada a contradita, mas ainda assim tomado compromisso. Senhor Musa, então, retomando, o senhor tem esse acordo, o senhor está como testemunha. Nessas duas condições, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade no processo. Se o senhor mentir, o senhor responde por um processo de falso testemunho. E, além disso, o senhor perde o seu acordo, os benefícios previstos no seu acordo. Certo? Certo. Também deixar claro, senhor Musa, que o que interessa à Justiça é apenas aí a verdade dos fatos. O senhor não está aqui para necessariamente confirmar a acusação ou confirmar uma tese de defesa, mas sim para dizer apenas a verdade perante a Justiça. Certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Bom dia, senhor Eduardo. Tudo bem? Senhor Eduardo, gostaria que o senhor fizesse, boa tarde, um breve relato do seu histórico na Petrobras, por gentileza. Eu entrei na Petrobras em 1978, através de concurso público, e trabalhei basicamente na área do serviço de engenharia, passei pelo AIP, trabalhei alguns anos na BR, fui para a área internacional e me aposentei em 2009. Ok. Durante o tempo que o senhor trabalhou na Petrobras, em algum momento da sua vida profissional, o senhor tomou conhecimento dos pagamentos de propina na diretoria internacional da Petrobras? Sim. Como que foi isso? Foi quando em 2006 eu fui para a diretoria internacional, basicamente para gerenciar um projeto de construção de uma sonda de perfuração marítima. E aí eu fui informado de que haveria ali pagamento de uma percentagem como vantagem para a contratação daquela sonda. Quem informou o senhor sobre isso? O meu gerente executivo, Moreira. Ok. O senhor participou do contexto da construção do navio Sonda Vitória 2000, de alguma forma? Sim. Houve pagamento de propinas em relação a isso? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? Com relação à Vitória 10.000, depois do Petrobras 10.000, surgiu a oportunidade de mais um navio. A ideia original seria somente o primeiro navio. O segundo navio foi uma oferta de um slot da Samsung, por volta do final de 2006, se eu não me engano, ou 2007. E naquela ocasião foi dito que esse navio seria operado pela Chain, que estaria sendo contratado para atender aí uma demanda de pagamento de um financiamento de campanha, que havia uma dívida com o Banco Chain, e a solução que se achou foi que a Petrobras contratasse esse navio e colocasse a Chain para operar, de modo a saldar essa dívida. Antes da operacionalização de uma sonda, existe a construção de uma sonda. Sim. Eu gostaria de saber, a partir de quando foi discutido que a Chain ia operacionalizar a Vitória 10.000? Basicamente foi concomitante, diferença de meses. Se eu não me engano, no final do ano foi quando chegou essa proposta da Samsung. Em janeiro do ano seguinte foi assinada uma carta de intenção com o estaleiro. Não era o contrato. 1 ou 2 meses depois foi assinada uma carta de intenção com a Chain. Já para ela futuramente operacionalizar? Futuramente operar a unidade. Ok. No seu termo de colaboração, o senhor relatou uma suposta dívida de campanha presidencial do PT de 60 milhões junto ao Grupo Chain. Foi dito na época.
Como é que foi isso? Circunstancie-se, por gentileza. Isso foi dito pelo Fernando Chaim, em uma das conversas, e também dito pelo meu diretor e pelo meu gerente, né, o Nestor e o Moreira. Ok. O senhor teve contato direto com alguém da Chaim? Sim, toda a obra. Quem? Tinha bastante contato com o Fernando Chaim. Uma ou duas ocasiões eu tive com o pai dele e o tio dele, que eu não me lembro mais o nome. Mas basicamente o contato era com o Fernando Chaim. Ok. E ele já sabia que a Chaim ia ganhar esse contrato da operacionalização da Vitória 10.000? Sim, quando ele me foi apresentado, ele já foi apresentado como o futuro operador da sonda. Ok. E o senhor recebeu propina nesse contexto de contratação da Chaim? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? Havia aí o próprio Fernando me ofereceu uma vantagem para que a contratação fosse conduzida o mais suavemente possível, dentro das circunstâncias, que fosse feito o negócio. Ele me ofereceu pagar um percentual esse que foi pago 2 ou 3 anos depois que eu saí da Petrobras. Quer dizer, eu saí da Petrobras em 2009, comecei a receber isso em 2011 e recebi parcialmente esse dinheiro. Como que o senhor recebeu esses valores? Através da transferência bancária na conta no exterior. Qual conta? Bom, a minha conta, se eu não me engano, era DBase. E a da Chaim eram várias contas que eles usavam para transferir. Eu não me lembro o nome de cabeça, mas constam aí do meu termo de colaboração. O seu termo de colaboração, nessa passagem, o senhor relata que a empresa que mais depositou para o senhor foi a Offshore Casablanca, que as offshores Deep Black Drilling, Black Gold Drilling, Life Drilling também efetuaram pagamento de vantagem devida. Que para receber esses valores, o depoente abriu a conta no Banco Julius Baer em nome da Offshore DBase. É isso mesmo? É isso, confirmo. Ok. No seu depoimento também prestado, já juntado ao anexo 404 desta ação penal, o senhor relatou que o Bunlai iria intermediar o empréstimo e que o empréstimo seria para o PT. Como que seria isso? Isso me foi informado. Eu tive, acho que uma ocasião só com o Bunlai, e o que me informaram é que esse contrato com a Chaim como operadora, de alguma maneira, quitaria a dívida que o PT teria com o Banco Chaim, dívida essa contraída durante a campanha anterior a essa época de 2006. E o Bunlai, desculpa, pode prosseguir. Sim, e o Bunlai seria o contato responsável por agilizar essa contratação da Chaim. E ele atuou nesse sentido? Eu tive uma reunião com ele e ele atuava sempre através do Fernando Baiano. Ok. Quem lhe informou que o Bunlai iria ser o intermediário desse empréstimo? O próprio Fernando Baiano. Ok. No seu depoimento no anexo 404, o senhor disse que havia outras empresas mais capacitadas para o mesmo serviço, mas houve favorecimento para a contratação da Chaim. O senhor confirma isso? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? A Chaim, quer dizer, operar uma sonda desse tipo, da Vitória 10.000, é uma coisa que exige uma qualificação específica, porque é uma sonda de água ultra profunda. É 10.000 pés de lâmina d'água, são mais ou menos 3.000 metros. E a Chaim não tinha experiência nesse tipo de unidade. Ela só operava um navio, sonda similar, chamado Lancia, mas era um navio que operava em águas, se não me engano, até 1.000 metros. Então ela não tinha essa capacitação para isso. E tinha outras empresas internacionais, inclusive a operadora do Petrobras 10.000, que é a Transocean, que tinha uma frota de navios de água ultra profunda. Ok. No seu depoimento, o senhor alegou também que ocorreram reuniões não oficiais para favorecimento da Chaim na contratação e que esses encontros eram realizados com Fernando Chaim a partir do ano de 2007. O senhor confirma isso também? Sim. Como que corriam esses encontros? Ele ligava, ou a secretária dele ligava, dizendo que ele ia ao Rio e marcavam de almoçar ou tomar café da manhã no hotel que ele estava, para atualizarmos as informações de como é que andavam as negociações, como é que como é que estava o andamento do processo dentro da Petrobras. Ok. Indo para outro ponto dessa ação penal, eu gostaria de perguntar, o senhor foi indicado para a Sete Brasil, é isso? Fui convidado. Me circunstancie isso, por gentileza. Depois que eu me aposentei da Petrobras, eu fui trabalhar no Grupo X, trabalhei na OGX, que é óleo e gás, depois trabalhei na OSX, Oil Service. E quando eu estava na OSX, eu fui convidado para ir para Sete Brasil, devido a essa experiência que eu já tinha tido com construção de sonda.
A Sete Brasil tinha sido constituída para construir sondas de perfuração em água ultraprofunda, e eu era talvez com mais experiência nessa área, por isso eu fui convidado. E quem indicou para participar da Sete Brasil? Quem me convidou foi o João Carlos Ferraz, que era o presidente da companhia na época. Ok. E qual que era a relação entre a Petrobras e a Sete Brasil? A relação da Petrobras e a Sete Brasil, a Petrobras era acionista da Sete Brasil e cliente ao mesmo tempo. Ela, na verdade, ela indicava o presidente, indicava o diretor de operações, embora só tivesse 10% da companhia. E ela controlava também a companhia em termos Basicamente de sim, porque ela que indicava o presidente, ela podia mudar o presidente a qualquer momento. O presidente devia obediência a ela. O diretor de operações também? Diretor de operações também. Existia alguma vinculação de pessoas que trabalhavam na Sete eram promovidas da Petrobras? Isso ocorria? Essa área é uma área que você tem muito pouca gente com experiência no mercado. E basicamente, tanto o presidente como o diretor de operações, como eu, que fui diretor de participações, éramos oriundos da Petrobras. Ok. Sobre esse assunto, em depoimento, o senhor disse que havia pagamento de propina na Sete Brasil e que havia uma divisão no valor da propina paga pelos estaleiros, sendo que 2/3 iria para o Partido dos Trabalhadores, por intermédio de João Vacari, 1/3 para a Casa 1, 1/3 para a Casa 2. O senhor confirma isso e poderia, por favor, explicar, por gentileza? Confirmo. Quando eu entrei na Sete Brasil, eu não sabia desse esquema montado, tanto que eu fui como diretor de operações, depois que eu fui diretor de participação. Depois que eu já estava na Sete Brasil, quando eu entrei, todos os contratos já estavam assinados, de financiamento e de construção e montagem, e aí eu fui informado que o Barusco estaria se aposentando definitivamente e que eu acumularia a função dele temporariamente até que viesse um outro diretor de operações indicado pela Petrobras. Nessa ocasião, o Barusco me procurou e me informou que havia essa divisão de propinas. E como eu ia ficar substituindo ele por um tempo, ele achava conveniente que eu entrasse nessa divisão e eu concordei. E qual que era o papel do João Vacari nesse contexto? Eu nunca tive com o João Vacari. Dito pelo Barusco, ele era o representante do Partido dos Trabalhadores junto a ele no trato dos assuntos da sede. E o que significava Casa 1? Casa 1, se eu não me engano, era um funcionário da Petrobras. Eu não tenho certeza, mas ok. acho que sim. Seria Barusco e Duque? Isso. E Casa 2? Casa 2 seriam os funcionários da sede. E o senhor recebeu sobre o manto Casa 2? Sim. Ok. Sem mais perguntas, silêncio. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? José Carlos Bunlai tem sim, excelência. Eu vou pedir também, aproveitando aí, até que a doutora fez isso, para sempre declinar o nome do representado. Eu só pedi para a doutora fazer de novo porque estava sem o microfone no momento. Então, pela defesa de José Carlos Bunlai. Senhor Eduardo Musa, o senhor poderia esclarecer, não ficou muito claro, o senhor disse que esteve com o senhor José Carlos Bunlai ou com o senhor Fernando Baiano? A maioria das reuniões era com o Fernando Baiano. Se eu não me engano, teve uma ocasião que tem uma lembrança rara que o Bunlai estava presente, mas não posso afirmar isso porque já fazem muitos anos. Então o senhor não afirma, porque só para rememorar o senhor, no dia 26 de abril, nos autos da ação penal movida contra o senhor José Carlos Bunlai, que apurava a questão desse empréstimo, do pagamento desse empréstimo, o senhor afirmou textualmente nunca ter estado com o senhor José Carlos Bunlai. Então eu queria que o senhor se posicionasse exatamente se esteve com ele ou não. Eu peço desculpas aqui, mas realmente não posso lembrar disso com tanta clareza. Me pareceu que que eu tivesse tido uma reunião com ele, mas eu realmente não posso afirmar isso. O senhor confirma que houve alguma conversa relacionada a pagamento de propina, relacionada ao pagamento do empréstimo, ao pagamento não, a quitação do empréstimo como forma de compensação pela contratação da sonda Vitória 10.000 com o senhor José Carlos Bunlai, ou essa conversa só ocorreu com o senhor Fernando Baiano? Não, eu não tive essa conversa com o Bunlai, nem nessa ocasião que eu imagino que ele estivesse, isso foi abordado. Essa conversa sempre foi através do Fernando Baiano ou do Fernando Chaim, ou do próprio... Portanto, nunca com o senhor José Carlos Bunlai? Não, nunca tive essa conversa. Essas informações vieram ao senhor
via o senhor Fernando Baiano, portanto. Entre outros. Então, nada mais. Obrigada. Outros defensores. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. O senhor fez referência, ao responder perguntas do Ministério Público, a um contrato que tratava da sonda Vitória 10.000. O senhor pode dizer quais foram os órgãos da Petrobras envolvidos na aprovação desse contrato? Internamente, todos os órgãos necessários. Finanças, o tributário, jurídico internacional e a área internacional, basicamente. Certo. O senhor sabe dizer se esse contrato, depois de aprovado, ele passou por auditorias internas na Petrobras? Eu não posso dizer, porque quando eu saí da Petrobras em janeiro de 2009, foi exatamente quando ele estava sendo assinado o contrato definitivo. Eu participei das negociações, da assinatura dos MOU, mas depois que o contrato foi assinado e começou a operar, eu já não estava mais na Petrobras, não posso dizer. O contrato foi assinado em que ano? O senhor pode... Se eu não me engano, foi em janeiro de 2009. E o senhor saiu da Petrobras? Em janeiro de 2009. Certo. Então, quando o senhor saiu, o contrato ainda não estava assinado? Se eu não me engano, ele foi assinado no dia 29, eu saí no dia 30. Certo. O senhor sabe dizer se a Petrobras dispunha de auditoria externa à época? Acho que sim. Imagino que sim. Esta ação penal trata de reformas realizadas em um sítio de Atibaia. O senhor tem algum conhecimento sobre essas reformas? Não, nenhum. Não sabe de nada? Não. Só informado pela imprensa, mas isso não conheço o assunto. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm indagações? Não? Então, não havendo mais indagações, o juiz também não tem questões a serem colocadas nesse caso. Vou declarar encerrado o depoimento do senhor Eduardo Costa das Musas. Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa. Eduardo Costa Vaz Musa. Senhor Eduardo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Sabido também que o senhor tem um acordo de colaboração com o Ministério Público. Tanto nessa condição de testemunha quanto na condição de colaborador, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Excelência, gostaria só de, respeitosamente, apresentar a contradita. O entendimento já foi manifestado em outras ações, no sentido de que a testemunha, por ter firmado um acordo de colaboração, tem interesse em versões que estão sendo discutidas nesta ação penal. E, portanto, não tem, com o devido respeito, a isenção necessária para figurar como testemunha. Perfeito. A 12.850, também é uma questão já ventilada em outro processo, prevê expressamente que ao colaborador é submetido, que o colaborador deve ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, como se testemunha fosse, sendo essa, aliás, uma proteção dos acusados contra o falso testemunho do colaborador. Então fica registrada a contradita, mas ainda assim tomando compromisso. Senhor Musa, então, retomando, o senhor tem esse acordo, o senhor está como testemunha. Nessas duas condições, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade no processo. Se o senhor mentir, o senhor responde por um processo de falso testemunho. E, além disso, o senhor perde o seu acordo, os benefícios previstos no seu acordo. Certo? Certo. Também deixar claro, senhor Musa, que o que interessa à Justiça é apenas a verdade dos fatos. O senhor não está aqui para necessariamente confirmar a acusação ou confirmar uma tese de defesa, mas sim para dizer apenas a verdade perante a Justiça. Certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Bom dia, senhor Eduardo, tudo bem? Senhor Eduardo, gostaria que o senhor fizesse, boa tarde, um breve relato do seu histórico na Petrobras, por gentileza. Eu entrei na Petrobras em 1978, através de concurso público, e trabalhei basicamente na área do serviço de engenharia,
passei pelo AIP, trabalhei alguns anos na BR, fui para a área internacional e me aposentei em 2009. Ok. Durante o tempo que o senhor trabalhou na Petrobras, em algum momento da sua vida profissional, o senhor tomou conhecimento dos pagamentos de propina na diretoria internacional da Petrobras? Sim. Como que foi isso? Foi quando em 2006 eu fui para a diretoria internacional, basicamente para gerenciar um projeto de construção de uma sonda de perfuração marítima. E aí eu fui informado de que haveria ali pagamento de uma porcentagem como vantagem para a contratação daquela sonda. Quem informou o senhor sobre isso? O meu gerente executivo, Moreira. Ok. O senhor participou do contexto da construção do navio Sonda Vitória 2000, de alguma forma? Sim. Houve pagamento de propinas em relação a isso? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? Com relação à Vitória 10.000, depois do Petrobras 10.000, surgiu a oportunidade de mais um navio. A ideia original seria somente o primeiro navio. O segundo navio foi uma oferta de um slot da Samsung, por volta do final de 2006, se eu não me engano, ou 2007. E naquela ocasião foi dito que esse navio seria operado pela Chain, que estaria sendo contratado para atender aí uma demanda de pagamento de um financiamento de campanha, que havia uma dívida com o Banco Chain, e a solução que se achou foi que a Petrobras contratasse esse navio e colocasse a Chain para operar, de modo a saldar essa dívida. Antes da operacionalização de uma sonda, existe a construção de uma sonda. Sim. Eu gostaria de saber, a partir de quando foi discutido que a Chain ia operacionalizar a Vitória 10.000? Basicamente foi concomitante, diferença de meses. Se eu não me engano, no final do ano foi quando chegou essa proposta da Samsung. Em janeiro do ano seguinte foi assinada uma carta de intenção com o estaleiro. Não era o contrato. 1 ou 2 meses depois foi assinada uma carta de intenção com a Chain. Já para ela futuramente operacionalizar? Futuramente operar a unidade. Ok. No seu termo de colaboração, o senhor relatou uma suposta dívida de campanha presidencial do PT de 60 milhões junto ao Grupo Chain. Foi dito na época. Como é que foi isso? Circunstancias, por gentileza. Isso foi dito pelo Fernando Chain, em uma das conversas, e também dito pelo meu diretor e pelo meu gerente, o Nestor e o Moreira. Ok. O senhor teve contato direto com alguém da Chain? Sim, toda a obra. Quem? Tinha bastante contato com o Fernando Chain. Uma ou duas ocasiões eu tive com o pai dele e o tio dele, que eu não me lembro mais o nome. Mas basicamente o contato era com o Fernando Chain. Ok. E ele já sabia que a Chain ia ganhar esse contrato da operacionalização da Vitória 10.000? Sim. Quando ele me foi apresentado, ele já foi apresentado como o futuro operador da sonda. Ok. E o senhor recebeu propina nesse contexto de contratação da Chain? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? Havia aí o próprio Fernando me ofereceu uma vantagem para que a contratação fosse conduzida o mais suavemente possível, dentro das circunstâncias, que fosse feito o negócio. Ele me ofereceu pagar um percentual esse que foi pago 2 ou 3 anos depois que eu saí da Petrobras. Quer dizer, eu saí da Petrobras em 2009, comecei a receber isso em 2011 e recebi parcialmente esse dinheiro. Como que o senhor recebeu esses valores? Através da transferência bancária no conta no exterior. Qual conta? Bom, a minha conta, se eu não me engano, era de Base, e a da Chain eram várias contas que eles usavam para transferir. Eu não me lembro o nome de cabeça, mas constam aí do meu termo de colaboração. O seu termo de colaboração, nessa passagem, o senhor relata que a empresa que mais depositou para o senhor foi a Offshore Casablanca, que as offshores Deep Black Drilling, Black Gold Drilling, Life Drilling também efetuaram pagamento de vantagem devida, que para receber esses valores o depoente abriu a conta no Banco Julius Baer em nome da Offshore The Base, é isso mesmo? É isso, confirmo. Ok. No seu depoimento também prestado, já juntado ao anexo 404 desta ação penal, o senhor relatou que o Bunlai iria intermediar o empréstimo e que o empréstimo seria para o PT. Como que seria isso? Isso me foi informado. Eu tive, acho que uma ocasião só com o Bunlai, e o que me informaram é que esse contrato
com a Chain como operadora, de alguma maneira quitaria a dívida que o PT teria com o Banco Chain, dívida essa contraída durante a campanha anterior a essa época de 2006. E o Bunlai, desculpa, pode prosseguir. Sim, e o Bunlai seria o contato responsável por agilizar essa contratação da Chain. E ele atuou nesse sentido? Eu tive uma reunião com ele e ele atuava sempre através do Fernando Baiano. Ok. Quem lhe informou que o Bunlai iria ser o intermediário desse empréstimo? O próprio Fernando Baiano. Ok. No seu depoimento, no anexo 404, o senhor disse que havia outras empresas mais capacitadas para o mesmo serviço, mas houve favorecimento para a contratação da Chain. O senhor confirma isso? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? A Chain, quer dizer, operar uma sonda desse tipo, da Vitória 10.000, é uma coisa que exige uma qualificação específica, porque é uma sonda de água ultraprofunda. É 10.000 pés de lâmina d'água, são mais ou menos 3.000 metros. E a Chain não tinha experiência nesse tipo de unidade, ela só operava um navio, sonda similar, chamado Lancer, mas era um navio que operava em águas, se não me engano, até 1.000 metros. Então ela não tinha essa capacitação para isso. E tinha outras empresas internacionais, inclusive a operadora do Petrobras 10.000, que é a Transocean, que tinha uma frota de navios de água ultraprofunda. Ok. No seu depoimento, o senhor alegou também que ocorreram reuniões não oficiais para favorecimento da Chain na contratação e que esses encontros eram realizados com Fernando Chain a partir do ano de 2007. O senhor confirma isso também? Sim. Como que corriam esses encontros? Ele ligava, ou a secretária dele ligava, dizendo que ele ia ao Rio e marcavam de almoçar ou tomar café da manhã no hotel que ele estava, para atualizarmos as informações de como é que andavam as negociações, como é que como é que estava o andamento do processo dentro da Petrobras. Ok. Indo para outro ponto dessa ação penal, eu gostaria de perguntar, o senhor foi indicado para a Sete Brasil, é isso? Fui convidado. Me circunstancia isso, por gentileza. Depois que eu me aposentei da Petrobras, eu fui trabalhar no Grupo X, trabalhei na OGX, que é óleo e gás, depois trabalhei na OSX, Oil Service. E quando eu estava na OSX, eu fui convidado para ir para Sete Brasil, devido a essa experiência que eu já tinha tido com construção de sonda. Sete Brasil tinha sido constituída para construir sondas de perfuração em água ultraprofunda, e eu era, talvez, mais experiência nessa área, por isso eu fui convidado. E quem indicou para participar da Sete Brasil? Quem me convidou foi o João Carlos Ferraz, que era o presidente da companhia na época. Ok. E qual que era a relação entre a Petrobras e a Sete Brasil? A relação da Petrobras e a Sete Brasil, a Petrobras era acionista da Sete Brasil e cliente ao mesmo tempo. Ela, na verdade, ela indicava o presidente, indicava o diretor de operações, embora só tivesse 10% da companhia. E ela controlava também a companhia em termos de Basicamente sim, indicações? porque ela que indicava o presidente, ela podia mudar o presidente a qualquer momento. O presidente devia obediência a ela. O diretor de operações também? Diretor de operações também. Existia alguma vinculação de pessoas que trabalhavam na Sete e eram promovidas da Petrobras? Isso ocorria? Essa área é uma área que você tem muito pouca gente com experiência no mercado. E basicamente, tanto o presidente como o diretor de operações, como eu, que fui diretor de participações, éramos oriundos da Petrobras. Ok. Sobre esse assunto, em depoimento, o senhor disse que havia pagamento de propina na Sete Brasil e que havia uma divisão no valor da propina paga pelos estaleiros, sendo que 2/3 iria para o Partido dos Trabalhadores, por intermédio de João Vacari, 1/3 para a Casa 1, 1/3 para a Casa 2. O senhor confirma isso e poderia, por favor, explicar, por gentileza? Confirmo. Quando eu entrei na Sete Brasil, eu não sabia desse esquema montado, tanto que fui como diretor de operações, depois que eu fui diretor de participação. Depois que eu já estava na Sete Brasil, quando eu entrei, todos os contratos já estavam assinados, de financiamento e de construção e montagem. E aí eu fui informado que o Barusco estaria se aposentando definitivamente e que eu acumularia a função dele temporariamente até que viesse um outro diretor de operações indicado pela Petrobras. Nessa ocasião, o Barusco me procurou e me informou que havia essa divisão de propinas. E como eu ia ficar substituindo ele por um tempo, ele achava conveniente que eu entrasse nessa divisão e eu concordei. E qual que era o papel do João Vacari nesse contexto? Eu nunca tive com o João Vacari. Dito pelo Barusco, ele era o representante do Partido dos Trabalhadores junto a ele no trato dos assuntos da sede. E o que significava Casa 1?
Casa 1, se eu não me engano, era um funcionário da Petrobras. Eu não tenho certeza, mas Ok. acho que sim. Seria Barusco e Duque. Isso. E Casa 2? Casa 2 seriam os funcionários da sede. E o senhor recebeu sobre o manto Casa 2? Sim. Ok. Sem mais perguntas, excelência. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? José Carlos Bunlai tem sim, excelência. Eu vou pedir também, aproveitando aí, até que a doutora fez isso, para sempre declinar o nome do representado. Eu só pedi para a doutora fazer de novo porque estava sem o microfone no momento. Então, pela defesa de José Carlos Bunlai. Senhor Eduardo Musa, o senhor poderia esclarecer, não ficou muito claro, o senhor disse que esteve com o senhor José Carlos Bunlai ou com o senhor Fernando Baiano? A maioria das reuniões era com o Fernando Baiano. Se eu não me engano, teve uma ocasião que tem uma lembrança rara que o Bunlai estava presente, mas não posso afirmar isso porque já fazem muitos anos. Então o senhor não afirma, porque só para rememorar o senhor, no dia 26 de abril, nos autos da ação penal movida contra o senhor José Carlos Bunlai, que apurava a questão desse empréstimo, do pagamento desse empréstimo, o senhor afirmou textualmente nunca ter estado com o senhor José Carlos Bunlai. Então eu queria que o senhor se posicionasse exatamente se esteve com ele ou não. Eu peço desculpas aqui, mas realmente eu não posso lembrar disso com tanta clareza. Me pareceu que eu tivesse tido uma reunião com ele, mas eu realmente não posso afirmar isso. O senhor confirma que houve alguma conversa relacionada a pagamento de propina, relacionada ao pagamento do empréstimo, a quitação do empréstimo como forma de compensação pela contratação da sonda Vitória 10.000 com o senhor José Carlos Bunlai, ou essa conversa só ocorreu com o senhor Fernando Baiano? Não, eu não tive essa conversa com o Bunlai, nem nessa ocasião que eu imagino que ele estivesse, isso foi abordado. Essa conversa sempre foi através do Fernando Baiano ou do Fernando Chaim, ou do próprio... Portanto, nunca com o senhor José Carlos Bunlai? Não, nunca tive essa conversa. Essas informações vieram ao senhor via o senhor Fernando Baiano, portanto? Entre outros. Então, nada mais. Obrigada. Outros defensores? Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. O senhor fez referência, ao responder perguntas do Ministério Público, a um contrato que tratava da sonda Vitória 10.000. O senhor pode dizer quais foram os órgãos da Petrobras envolvidos na aprovação desse contrato? Internamente, todos os órgãos necessários. Foram finanças, o tributário, jurídico internacional e a área internacional, basicamente. Certo. O senhor sabe dizer se esse contrato, depois de aprovado, ele passou por auditorias internas na Petrobras? Eu não posso dizer, porque quando eu saí da Petrobras em janeiro de 2009, foi exatamente quando ele estava sendo assinado o contrato definitivo. Eu participei das negociações, da assinatura dos MOU, mas depois que o contrato foi assinado e começou a operar, eu já não estava mais na Petrobras, não posso dizer. O contrato foi assinado em que ano? O senhor pode... Se eu não me engano, foi em janeiro de 2009. E o senhor saiu da Petrobras? Em janeiro de 2009. Certo. Então, quando o senhor saiu, o contrato ainda não estava assinado? Se eu não me engano, ele foi assinado no dia 29, eu saí no dia 30. Certo. O senhor sabe dizer se a Petrobras dispunha de auditoria externa à época? Acho que sim. Imagino que sim. Esta ação penal trata de reformas realizadas em um sítio de Atibaia. O senhor tem algum conhecimento sobre essas reformas? Não, nenhum. Não sabe de nada? Não. Só informado pela imprensa, mas isso não conheço o assunto. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm indagações? Não?
Então, não havendo mais indagações, o juiz também não tem questões a serem colocadas nesse caso. Vou declarar encerrado o depoimento do senhor Eduardo Costa das Musa. Então, nessa ação penal 502.13.6532, depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa. Eduardo Costa Vaz Musa. Senhor Eduardo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. É sabido também que o senhor tem um acordo de colaboração com o Ministério Público. Tanto nessa condição de testemunha quanto na condição de colaborador, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Gostaria só de, respeitosamente, apresentar a contradita. O entendimento já foi manifestado em outras ações, no sentido de que a testemunha, por ter firmado um acordo de colaboração, tem interesse em versões que estão sendo discutidas nesta ação penal. E, portanto, não tem, com o devido respeito, a isenção necessária para figurar como testemunha. Perfeito. A 12.850, também é uma questão já ventilada em outro processo, prevê expressamente que ao colaborador é submetido, que o colaborador deve ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, como se testemunha fosse, sendo essa, aliás, uma proteção dos acusados contra o falso testemunho do colaborador. Então fica registrada a contradita, mas ainda assim tomando compromisso. Senhor Musa, então, retomando, o senhor tem esse acordo, o senhor está como testemunha. Nessas duas condições, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade no processo. Se o senhor mentir, o senhor responde por um processo de falso testemunho. E, além disso, o senhor perde o seu acordo, os benefícios previstos no seu acordo. Certo? Certo. Também deixar claro, senhor Musa, que o que interessa à Justiça é apenas aí a verdade dos fatos. O senhor não está aqui para necessariamente confirmar a acusação ou confirmar uma tese de defesa, mas sim para dizer apenas a verdade perante a Justiça. Certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Bom dia, senhor Eduardo, tudo bem? Senhor Eduardo, gostaria que o senhor fizesse, boa tarde, um breve relato do seu histórico na Petrobras, por gentileza. Eu entrei na Petrobras em 1978, através de concurso público, e trabalhei basicamente na área de serviço de engenharia, passei pelo AIP, trabalhei alguns anos na BR, fui para a área internacional e me aposentei em 2009. Ok. Durante o tempo que o senhor trabalhou na Petrobras, em algum momento da sua vida profissional, o senhor tomou conhecimento dos pagamentos de propina na diretoria internacional da Petrobras? Sim. Como que foi isso? Foi quando em 2006 eu fui para a diretoria internacional, basicamente para gerenciar um projeto de construção de uma sonda de perfuração marítima. E aí eu fui informado de que haveria ali pagamento de uma percentagem como vantagem para a contratação daquela sonda. Quem informou o senhor sobre isso? O meu gerente executivo, Moreira. Ok. O senhor participou do contexto da construção do navio Sonda Vitória 2000, de alguma forma? Sim. Houve pagamento de propinas em relação a isso? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? Com relação à Vitória 10.000, depois do Petrobras 10.000, surgiu a oportunidade de mais um navio. A ideia original seria somente o primeiro navio. O segundo navio foi uma oferta de um slot da Samsung, por volta do final de 2006, se eu não me engano, ou 2007. E naquela ocasião foi dito que esse navio seria operado pela Chain, que estaria sendo contratado para atender aí uma demanda de pagamento de um financiamento de campanha, que havia uma dívida com o Banco Chain, e a solução que se achou foi que a Petrobras contratasse esse navio e colocasse a Chain para operar, de modo a saldar essa dívida. Antes da operacionalização de uma sonda, existe a construção de uma sonda. Sim. Eu gostaria de saber, a partir de quando foi discutido que a Chain ia operacionalizar a Vitória 10.000? Basicamente foi concomitante, diferença de meses. Se eu não me engano, no final do ano foi quando chegou essa proposta da Samsung. Em janeiro do ano seguinte foi assinada uma carta de intenção com o estaleiro. Não era o contrato. 1 ou 2 meses depois foi assinada uma carta de intenção com a Chain. Já para ela futuramente operacionalizar? Futuramente operar a unidade. Ok.
No seu termo de colaboração, o senhor relatou uma suposta dívida de campanha presidencial do PT de 60 milhões junto ao Grupo Chaim. Foi dito na época. Como é que foi isso? Circunstancie isso, por gentileza. Isso foi dito pelo Fernando Chaim, em uma das conversas, e também dito pelo meu diretor e pelo meu gerente, o Nestor e o Moreira. Ok. O senhor teve contato direto com alguém da Chaim? Sim, toda a obra. Quem? Tinha bastante contato com o Fernando Chaim. Uma ou duas ocasiões eu tive com o pai dele e o tio dele, que eu não me lembro mais o nome. Mas basicamente o contato era com o Fernando Chaim. Ok. E ele já sabia que a Chaim ia ganhar esse contrato da pressurização da Vitória 10.000? Sim, quando ele me foi apresentado, ele já foi apresentado como o futuro operador da sonda. Ok. E o senhor recebeu propina nesse contexto de contratação da Chaim? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? Havia aí o próprio Fernando me ofereceu uma vantagem para que a contratação fosse conduzida o mais suavemente possível, dentro das circunstâncias, que fosse feito o negócio. Ele me ofereceu pagar um percentual esse que foi pago 2 ou 3 anos depois que eu saí da Petrobras. Quer dizer, eu saí da Petrobras em 2009, comecei a receber isso em 2011 e recebi parcialmente esse dinheiro. Como que o senhor recebeu esses valores? Através da transferência bancária no conta no exterior. Qual conta? Bom, a minha conta, se não me engano, era B-Base. E a da Chaim eram várias contas que eles usavam para transferir. Eu não me lembro o nome de cabeça, mas constam aí do meu termo de colaboração. O seu termo de colaboração, nessa passagem, o senhor relata que a empresa que mais depositou para o senhor foi a Offshore Casablanca, que as offshores Deep Black Drilling, Black Gold Drilling, Life Drilling também efetuaram pagamento de vantagem devida. Que para receber esses valores, o depoente abriu a conta no Banco Julius Baer em nome da Offshore D-Base. É isso mesmo? É isso, confirmo. Ok. No seu depoimento também prestado, já juntado ao anexo 404 desta ação penal, o senhor relatou que o Bunlai iria intermediar o empréstimo e que o empréstimo seria para o PT. Como que seria isso? Isso me foi informado. Eu tive, acho que uma ocasião só com o Bunlai, e o que me informaram é que esse contrato com a Chaim como operadora, de alguma maneira, quitaria a dívida que o PT teria com o Banco Chaim, dívida essa contraída durante a campanha anterior a essa época de 2006. E o Bunlai, desculpa, pode prosseguir. Sim, e o Bunlai seria o contato responsável por agilizar essa contratação da Chaim. E ele atuou nesse sentido? Eu tive uma reunião com ele e ele atuava sempre através do Fernando Baiano. Ok. Quem lhe informou que o Bunlai iria ser o intermediário desse empréstimo? O próprio Fernando Baiano. Ok. No seu depoimento no anexo 404, o senhor disse que havia outras empresas mais capacitadas para o mesmo serviço, mas houve favorecimento para a contratação da Chaim. O senhor confirma isso? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? A Chaim, quer dizer, operar uma sonda desse tipo, da Vitória 10.000, é uma coisa que exige uma qualificação específica, porque é uma sonda de água ultra profunda. É 10.000 pés de lâmina d'água, são mais ou menos 3.000 metros. E a Chaim não tinha experiência nesse tipo de unidade. Ela só operava um navio, sonda similar, chamado Lancia, mas era um navio que operava em águas, se não me engano, até 1.000 metros. Então ela não tinha essa capacitação para isso. E tinha outras empresas internacionais, inclusive a operadora do Petrobras 10.000, que é a Transocean, que tinha uma frota de navios de água ultra profunda. Ok. No seu depoimento, o senhor alegou também que ocorreram reuniões não oficiais para favorecimento da Chaim na contratação e que esses encontros eram realizados com Fernando Chaim a partir do ano de 2007. O senhor confirma isso também? Sim. Como que corriam esses encontros? Ele ligava, ou a secretária dele ligava, dizendo que ele ia ao Rio e marcavam de almoçar ou tomar café da manhã no hotel que ele estava, para atualizarmos as informações de como é que andavam as negociações, como é que como é que estava o andamento do processo dentro da Petrobras. Ok. Indo para outro ponto dessa ação penal, eu gostaria de perguntar, o senhor foi indicado para a Sete Brasil, é isso? Fui convidado. Me circunstancia isso, por gentileza. Depois que eu me aposentei da Petrobras, eu fui trabalhar no Grupo X, trabalhei na OGX, que é Óleo e Gás, depois trabalhei na OSX, Oil Service,
E quando eu estava na OSX, eu fui convidado para ir para SET Brasil, devido a essa experiência que eu já tinha tido com construção de sonda. A SET Brasil tinha sido constituída para construir sondas de perfuração em água ultraprofunda, e eu era talvez com mais experiência nessa área, por isso eu fui convidado. E quem indicou para participar da SET Brasil? Quem me convidou foi o João Carlos Ferraz, que era o presidente da companhia na época. Ok. E qual que era a relação entre a Petrobras e a SET Brasil? A relação da Petrobras e a SET Brasil, a Petrobras era acionista da SET Brasil e cliente ao mesmo tempo. Ela, na verdade, ela indicava o presidente, indicava o diretor de operações, embora só tivesse 10% da companhia. E ela controlava também a companhia em termos Basicamente de sim, porque ela que indicava o presidente, ela podia mudar o presidente a qualquer momento. O presidente devia obediência a ela. O diretor de operações também? Diretor de operações também. Existia alguma vinculação de pessoas que trabalhavam na SET eram promovidas da Petrobras? Isso ocorria? Essa área é uma área que você tem muito pouca gente com experiência no mercado. E basicamente, tanto o presidente como o diretor de operações, como eu, que fui diretor de participações, éramos oriundos da Petrobras. Ok. Sobre esse assunto, em depoimento, o senhor disse que havia pagamento de propina na SET Brasil e que havia uma divisão no valor da propina paga pelos estaleiros, sendo que 2/3 iria para o Partido dos Trabalhadores, por intermédio de João Vacari, 1/3 para a Casa 1, 1/3 para a Casa 2. O senhor confirma isso e poderia, por favor, explicar, por gentileza? Confirmo. Quando eu entrei na SET Brasil, eu não sabia desse esquema montado, tanto que eu fui como diretor de operações, depois que eu fui diretor de participação. Depois que eu já estava na SET Brasil, quando eu entrei, todos os contratos já estavam assinados, de financiamento e de construção e montagem, e aí eu fui informado que o Barusco estaria se aposentando definitivamente e que eu acumularia a função dele temporariamente até que viesse um outro diretor de operações indicado pela Petrobras. Nessa ocasião, o Barusco me procurou e me informou que havia essa divisão de propinas. E como eu ia ficar substituindo ele por um tempo, ele achava conveniente que eu entrasse nessa divisão e eu concordei. E qual que era o papel do João Vacari nesse contexto? Eu nunca tive com o João Vacari. Dito pelo Barusco, ele era o representante do Partido dos Trabalhadores junto a ele no trato dos assuntos da SET. E o que significava Casa 1? Casa 1, se eu não me engano, era um funcionário da Petrobras. Eu não tenho certeza, mas ok. acho que sim. Seria Barusco e Duque? Isso. E Casa 2? Casa 2 seriam os funcionários da SET. E o senhor recebeu sobre o manto Casa 2? Sim. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? A defesa do José Carlos Brunhai tem sim, Excelência. Eu vou pedir também, aproveitando aí, até que a doutora fez isso, para sempre declinar o nome do representado. Eu só pedi para a doutora fazer de novo porque estava sem o microfone no momento. Então, pela defesa de José Carlos Brunhai. Senhor Eduardo Musa, o senhor poderia esclarecer, não ficou muito claro, o senhor disse que esteve com o senhor José Carlos Brunhai ou com o senhor Fernando Baiano? A maioria das reuniões era com o Fernando Baiano. Se eu não me engano, teve uma ocasião que tem uma lembrança rara que o Brunhai estava presente, mas não posso afirmar isso porque já fazem muitos anos. Então o senhor não afirma, porque só para rememorar o senhor, no dia 26 de abril, nos autos da ação penal movida contra o senhor José Carlos Brunhai, que apurava a questão desse empréstimo, do pagamento desse empréstimo, o senhor afirmou textualmente nunca ter estado com o senhor José Carlos Brunhai. Então eu queria que o senhor se posicionasse exatamente se esteve com ele ou não. Eu peço desculpas aqui, mas realmente eu não posso lembrar disso com tanta clareza. Me pareceu que eu tivesse tido uma reunião com ele, mas eu realmente não posso afirmar isso. O senhor confirma que houve alguma conversa relacionada a pagamento de propina, relacionada ao pagamento do empréstimo, ao pagamento não, a quitação do empréstimo como forma de compensação pela contratação da sonda Vitória 10.000 com o senhor José Carlos Brunhai, ou essa conversa só ocorreu com o senhor Fernando Baiano? Não, eu não tive essa conversa com o Brunhai, nem nessa ocasião que eu imagino que ele estivesse, isso foi abordado. Essa conversa sempre foi através do Fernando Baiano ou do
do Fernando Chaim ou do próprio... Portanto, nunca com o senhor José Carlos Bunlai? Não, nunca tive essa conversa. Essas informações vieram ao senhor via o senhor Fernando Baiano, portanto? Entre outros. Então, nada mais. Obrigada. Outros defensores? Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. O senhor fez referência, ao responder perguntas do Ministério Público, a um contrato que tratava da sonda Vitória 10.000. O senhor pode dizer quais foram os órgãos da Petrobras envolvidos na aprovação desse contrato? Internamente, todos os órgãos necessários. Foram finanças, o tributário, jurídico internacional e a área internacional, basicamente. Certo. O senhor sabe dizer se esse contrato, depois de aprovado, ele passou por auditorias internas na Petrobras? Eu não posso dizer, porque quando eu saí da Petrobras em janeiro de 2009, foi exatamente quando ele estava sendo assinado o contrato definitivo. Eu participei das negociações, da assinatura dos MOU, mas depois que o contrato foi assinado e começou a operar, eu já não estava mais na Petrobras, não posso dizer. O contrato foi assinado em que ano? O senhor pode... Se eu não me engano, foi em janeiro de 2009. E o senhor saiu da Petrobras? Em janeiro de 2009. Certo. Então, quando o senhor saiu, o contrato ainda não estava assinado? Se eu não me engano, ele foi assinado no dia 29, eu saí no dia 30. Certo. O senhor sabe dizer se a Petrobras dispunha de auditoria externa à época? Acho que sim. Imagino que sim. Esta ação penal trata de reformas realizadas em um sítio de Atibaia. O senhor tem algum conhecimento sobre essas reformas? Não, nenhum. Não sabe de nada? Não. Só informado pela imprensa, mas isso não conheço o assunto. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm indagações? Não? Então, não havendo mais indagações, o juiz também não tem questões a serem colocadas nesse caso. Vou declarar encerrado o depoimento do senhor Eduardo Costa das Musa. Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa. Senhor Eduardo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. É sabido também que o senhor tem um acordo de colaboração com o Ministério Público. Tanto nessa condição de testemunha quanto na condição de colaborador, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Excelência, gostaria só de, respeitosamente, apresentar a contradita. O entendimento já foi manifestado em outras ações, no sentido de que a testemunha, por ter firmado um acordo de colaboração, tem interesse em versões que estão sendo discutidas nesta ação penal e, portanto, não tem, com o devido respeito, a isenção necessária para figurar como testemunha. Perfeito. A 12.850, também é uma questão já ventilada em outro processo, prevê expressamente que ao colaborador é submetido, que o colaborador deve ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, como se testemunha fosse, sendo essa, aliás, uma proteção dos acusados contra o falso testemunho do colaborador. Então fica registrada a contradita, mas ainda assim tomando compromisso. Senhor Musa, então, retomando, o senhor tem esse acordo, o senhor está como testemunha. Nessas duas condições, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade no processo. Se o senhor mentir, o senhor responde por um processo de falso testemunho. E, além disso, o senhor perde o seu acordo, os benefícios previstos no seu acordo. Certo? Certo. Também deixar claro, senhor Musa, que o que interessa à Justiça é apenas aí a verdade dos fatos. O senhor não está aqui para necessariamente confirmar a acusação ou confirmar uma tese de defesa, mas sim para dizer apenas a verdade perante a Justiça. Certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Bom dia, senhor Eduardo, tudo bem? Senhor Eduardo, gostaria que o senhor fizesse, boa tarde, um breve relato do seu histórico na Petrobras, por gentileza. Eu entrei na Petrobras em 1978, através de concurso público.
E trabalhei basicamente na área do serviço de engenharia, passei pelo AIP, trabalhei alguns anos na BR, fui para a área internacional e me aposentei em 2009. Ok. Durante o tempo que o senhor trabalhou na Petrobras, em algum momento da sua vida profissional, o senhor tomou conhecimento dos pagamentos de propina na diretoria internacional da Petrobras? Sim. Como que foi isso? Foi quando em 2006 eu fui para a diretoria internacional, basicamente para gerenciar um projeto de construção de uma sonda de perfuração marítima. E aí eu fui informado de que haveria ali pagamento de uma porcentagem como vantagem para a contratação daquela sonda. Quem informou o senhor sobre isso? O meu gerente executivo, Moreira. Ok. O senhor participou do contexto da construção do navio Sonda Vitória 2000, de alguma forma? Sim. Houve pagamento de propinas em relação a isso? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? Com relação à Vitória 10.000, depois do Petrobras 10.000, surgiu a oportunidade de mais um navio. A ideia original seria somente o primeiro navio. O segundo navio foi uma oferta de um slot da Samsung, por volta do final de 2006, se eu não me engano, ou 2007. E naquela ocasião foi dito que esse navio seria operado pela Chain, que estaria sendo contratado para atender aí uma demanda de pagamento de um financiamento de campanha, que havia uma dívida com o Banco Chain, e a solução que se achou foi que a Petrobras contratasse esse navio e colocasse a Chain para operar, de modo a saldar essa dívida. Antes da operacionalização de uma sonda, existe a construção de uma sonda. Sim. Eu gostaria de saber, a partir de quando foi discutido que a Chain ia operacionalizar a Vitória 10.000? Basicamente foi concomitante, diferença de meses. Se eu não me engano, no final do ano foi quando chegou essa proposta da Samsung. Em janeiro do ano seguinte foi assinada uma carta de intenção com o estaleiro. Não era o contrato. 1 ou 2 meses depois foi assinada uma carta de intenção com a Chain. Já para ela futuramente operacionalizar? Futuramente operar a unidade. Ok. No seu termo de colaboração, o senhor relatou uma suposta dívida de campanha presidencial do PT de 60 milhões junto ao Grupo Chain. Foi dito na época. Como é que foi isso? Circunstancias, por gentileza. Isso foi dito pelo Fernando Chain, em uma das conversas, e também dito pelo meu diretor e pelo meu gerente, o Nestor e o Moreira. Ok. O senhor teve contato direto com alguém da Chain? Sim, toda a obra. Quem? Tinha bastante contato com o Fernando Chain. Uma ou duas ocasiões eu tive com o pai dele e o tio dele, que eu não me lembro mais o nome. Mas basicamente o contato era com o Fernando Chain. Ok. E ele já sabia que a Chain ia ganhar esse contrato da operacionalização da Vitória 10.000? Sim. Quando ele me foi apresentado, ele já foi apresentado como o futuro operador da sonda. Ok. E o senhor recebeu propina nesse contexto de contratação da Chain? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? Havia aí o próprio Fernando me ofereceu uma vantagem para que a contratação fosse conduzida o mais suavemente possível, dentro das circunstâncias, que fosse feito o negócio. Ele me ofereceu pagar um percentual esse que foi pago 2 ou 3 anos depois que eu saí da Petrobras. Quer dizer, eu saí da Petrobras em 2009, comecei a receber isso em 2011 e recebi parcialmente esse dinheiro. Como que o senhor recebeu esses valores? Através da transferência bancária na conta no exterior. Qual conta? Bom, a minha conta, se eu não me engano, era a B-Base, e a da Chain eram várias contas que eles usavam para transferir. Eu não me lembro o nome de cabeça, mas constam aí do meu termo de colaboração. O seu termo de colaboração, nessa passagem, o senhor relata que a empresa que mais depositou para o senhor foi a Offshore Casablanca, que as offshores Deep Black Drilling, Black Gold Drilling, Life Drilling também efetuaram pagamento de vantagem devida, que para receber esses valores o depoente abriu a conta no Banco Julius Baer em nome da Offshore The Base. É isso mesmo? É isso, confirmo. Ok. No seu depoimento também prestado, já juntado ao anexo 404 desta ação penal, o senhor relatou que o Bunlai iria intermediar o empréstimo e que o empréstimo seria para o PT. Como que seria isso?
Isso me foi informado. Eu tive, acho que uma ocasião só com o Bunlai. E o que me informaram é que esse contrato com a Chain como operadora, de alguma maneira, quitaria a dívida que o PT teria com o Banco Chain, dívida essa contraída durante a campanha anterior a essa época de 2006. E o Bunlai, desculpa, pode prosseguir. Sim, e o Bunlai seria o contato responsável por agilizar essa contratação da Chain. E ele atuou nesse sentido? Eu tive uma reunião com ele e ele atuava sempre através do Fernando Baiano. Ok. Quem lhe informou que o Bunlai iria ser o intermediário desse empréstimo? O próprio Fernando Baiano. Ok. No seu depoimento, no anexo 404, o senhor disse que havia outras empresas mais capacitadas para o mesmo serviço, mas houve favorecimento para a contratação da Chain. O senhor confirma isso? Sim. Poderia circunstanciar, por gentileza? A Chain, quer dizer, operar uma sonda desse tipo da Vitória 10.000 é uma coisa que exige uma qualificação específica, porque é uma sonda de água ultra profunda. É 10.000 pés de lâmina d'água, são mais ou menos 3.000 metros. E a Chain não tinha experiência nesse tipo de unidade. Ela só operava um navio, sonda similar, chamado Lancia, mas era um navio que operava em águas, se não me engano, até 1.000 metros. Então ela não tinha essa capacitação para isso. E tinha outras empresas internacionais, inclusive a operadora do Petrobras 10.000, que é a Transocean, que tinha uma frota de navios de água ultra profunda. Ok. No seu depoimento, o senhor alegou também que ocorreram reuniões não oficiais para favorecimento da Chain na contratação e que esses encontros eram realizados com Fernando Chain a partir do ano de 2007. O senhor confirma isso também? Sim. Como que corriam esses encontros? Ele ligava, ou a secretária dele ligava, dizendo que ele ia ao Rio, marcavam de almoçar ou tomar café da manhã no hotel que ele estava.